Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês sobre como usar pronomes em inglês. Let the bow break, let it come down, crash. Só uma breve explicação, os pronomes são como se refere aos sujeitos ou quem interage com esses sujeitos. Então a gente tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no espaço ou tempo, sem utilizar o seu nome. Nesse sentido, a gente tem algumas classificações de pronomes. Então, eu vou começar explicando para vocês os Subject Pronouns, que são os pronomes substantivos. Quando a gente estuda gramática no colégio, a gente vê esses pronomes como sendo pronomes pessoais do caso reto, que seria no singular eu, tu, ele, ela, e no plural nós, vós, eles, elas. No inglês, a gente tem, da mesma forma, I, you, he, she, it, no singular, e no plural we, you, they. Nós não temos a figura do elas. Então é fácil de perceber por que os subject pronouns são chamados assim, porque eles vão substituir o sujeito. Eu falaria, por exemplo, Anna likes to sing. E para utilizar o pronome nessa frase, eu poderia colocar she likes to sing. She substituindo o Anna. Uma coisa interessante que tem para se falar dos subject pronouns em inglês é a figura do it, porque ele não existe no português. A gente só usa na terceira pessoa do singular ele ou ela. Mas em inglês tem essa figura do it, que ele é utilizado como ele ou ela, mas especificamente para animais ou objetos. Você pode até utilizar he ou she para animal de estimação, mas isso só é feito naqueles casos de realmente você tem esse animalzinho como parte da sua família. Por isso você está chamando o animal de ele ou ela. Mas via de regra, para animais e coisas você usa o it. Eles vão ter essa objetificação. A gente não usa ele ou ela para, por exemplo, uma mesa ou uma cadeira. A gente vai utilizar os pronomes demonstrativos, que é tipo isso ou aquilo. Mas em inglês eles usam bastante. Se eu falar no português, eu comprei isto, no inglês eles podem tanto falar I bought this, quanto falar I bought it, se referindo a um objeto. O it também é bastante utilizado nesse contexto de uma terceira pessoa despersonificada. Você pode falar It's been a good year so far. Eu estaria utilizando it is, porque o ano em si não pode fazer a ação, né? E no português a gente falaria tem sido um bom ano até agora, sem qualquer sujeito antes do verbo, mas no inglês a gente não pode estar utilizando o verbo sem o sujeito antecedendo. É necessário se utilizar o it, que eu entendo como um sujeito passivo despersonificado. Um outro exemplo seria It's gonna be better tomorrow. Então a gente vai estar utilizando novamente o it. E vai ser assim para toda vez que a gente estiver falando de uma ação que não está sendo realizada por alguém específico, mas uma coisa que só acontece por si só, entende? Que não tem um agente perceptível. Com ênfase para como ele sempre vai ser utilizado se referindo a questões climáticas, já que não existe, na realidade, nenhum agente personificado que a gente possa apontar, o clima é decorrência dessa ação deste ser aqui. Não existe isso, então it's gonna be snowing tomorrow, it is raining today. Então a gente sempre vai estar utilizando o it. Entenderam? Então, passando dos subject pronouns, nós temos os object pronouns, que são os pronomes objetos. Vão estar funcionando como objeto da frase. Seriam os pronomes pessoais do caso oblíquo, que eu coloquei nessa tabelinha aqui do lado, porque são vários. Mas no inglês eles são bem menos do que no português. Então, no inglês são me, you, him, her, it, us, you, them. Então, o exemplo do uso dos object pronouns é My mother made him lunch. The spider bit me. Se eu quiser utilizar tanto subject pronoun quanto object pronoun, eu poderia falar a mesma frase falando it bit me. The professor taught us how to write properly. I gave her that. The professor gave them tickets. Os ingressos foram dados pelo professor, sujeito, a eles, objeto. My dad gave me a book. He did it for me. Eu seria o objeto da oração, por isso estaria como me. A ação foi feita em função de mim ou para mim. Então, esse é basicamente o uso. E como os pronomes pessoais são relativamente rápidos e tranquilos de compreender, eu quis adicionar também os pronomes reflexivos e os pronomes possessivos. No inglês, os pronomes possessivos, assim como no português, indicam que algo pertence a alguém ou alguma coisa. Então, a gente vai estar falando daquilo que dá a ideia de posse. Meu, seu, teu, que nem tá aqui do lado. E eles se dividem em pronomes adjetivos, que são os Possessive Adjectives, e os pronomes substantivos, que são, propriamente dito, os Possessive Pronouns.
Pronomes adjetivos são aqueles que sempre são acompanhados por substantivos, os modificando. Então, os Possessive Adjectives são os que correspondem à tradução dos nossos pronomes possessivos, no singular. My, your, his, her, its, sem o apóstrofo, porque se for com apóstrofo seria o it is ou it has. No plural, our, your, their. Eu já ouvi algumas pessoas falarem a pronúncia their, mas essa não é a pronúncia correta. A gente pronuncia their, certo? Então, this is his house, this is her book. E assim por diante. Como, por exemplo, my dog is almost 4 years old. My house is located on avenue tal, tal, tal. My books are pretty old. Então, se eu não botar o my, eu estaria falando só do objeto em si. Por exemplo, eu estaria falando books are pretty old. Que aí eu estaria generalizando livros em geral, que não é o meu objetivo com essa frase. O meu objetivo é especificar meu cachorro, dos meus livros, da minha casa. Não é de qualquer casa, de qualquer livro, de qualquer cachorro. Então, por isso que eles são pronomes adjetivos, por estarem acompanhando e modificando o substantivo da frase. Eu não posso falar só o my sem o substantivo, porque estaria faltando o complemento. Então, não faria qualquer sentido eu falar my is almost 4 years old. Eu posso estar falando o substantivo sem o possessive adjective, eu só não estaria especificando qual é. Eu estaria falando dog is almost 4 years old. Qual cachorro? Estaria incompleta. Eu poderia falar the dog, ou só dogs in general, e falar alguma coisa sobre os cachorros em geral. Mas se eu estiver querendo falar do meu, vou ter que estar adicionando o possessive adjective para atingir o meu objetivo de especificar qual que é. Se eu falar só a casa é localizada em tal canto, eu não estou explicando para o ouvinte que eu queria dizer que essa é a minha casa. É interessante falar também que o it é utilizado para bebês recém-nascidos. É muito aquela ideia de quem não pode exprimir um pensamento. Então, se você não pode exprimir um pensamento, etc., você não vai ser tido como um sujeito personificado. Você vai estar como esse sujeito passivo ou neutro despersonificado. Então, se eu quiser falar a roupa do bebê, the baby's clothes, eu poderia falar its clothes. E assim por diante, falar our living room, your laptop, e quantas frases a gente quiser fazer com isso. Da mesma forma que faria no português normalmente. Então, partindo da ideia de que a gente não pode usar os possessive adjectives sem o sujeito, porque eu não posso falar meu, qualquer coisa e continuar a oração. Meu gosta de brincar, não faz nenhum sentido. A gente tem no inglês uma diferenciação que não existe no português, de pronome possessivo que você pode utilizar sozinho, sem ter o complemento de um substantivo, que são chamados Possessive Pronouns, propriamente dito, que é no singular mine, yours, his, que se mantém inalterado, hers, que muda, e o its, que também é da mesma forma, e no plural, ours, yours, theirs. Como vocês podem perceber, todos alteram, menos o his, e a razão para isso é que, com exceção do mine, que é diferenciado, como você muda de possessive adjectives para possessive pronouns, adicionando um S ao final. Então, o your vira yours, o our vira ours. E toda a ideia dos possessive pronouns é no sentido de não estarem necessariamente acompanhados de um substantivo. Então, eu falo, por exemplo, this bag is mine, that car is his, that bag is hers. That house is ours. E assim por diante. Então a gente vai estar formulando a frase de uma maneira diferente, mas seguindo essa mesma ideia. Então é muito importante saber a diferença entre os possessive pronouns e os possessive adjectives, que no inglês um falante nativo nunca vai estar errando esse uso. E eu acho uma maneira fácil de explicar é exatamente essa ideia de que os possessive adjectives eles vão estar sendo utilizados para especificar o objeto do qual será falado. Então, my dog is barking. A ação principal é latim. E o mais só está servindo para especificar qual é o cachorro que está latindo. Enquanto, se eu quero falar que esse cachorro pertence a minha finalidade com essa frase é indicar a posse de tal coisa, não é falar sobre essa coisa da qual eu tenho posse. Então eu falo, this dog is mine. This dog is hers. E assim por diante. Então essa é a ideia, de você formular uma ação na qual o ponto principal não é a posse, mas sim o pronome possessivo está servindo só para indicar qual é especificamente o sujeito de determinada ação, enquanto, utilizando os possessive pronouns, o foco principal da frase é a posse. Então, eu estou querendo indicar que objeto tal é da posse de indivíduo tal. Compreendido?
E por fim, os pronomes reflexivos, Reflexive Pronouns, que são aqueles que aparecem após o verbo, concordando sempre com o sujeito da oração. Que tá aqui, novamente, uma tabelinha para vocês darem uma olhada. Em inglês, a construção dessas palavras é muito simples, basicamente pegando os Possessive Pronouns e adicionando o sufixo self no singular e selves no plural. Então, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. E o que tem que se atentar muito é o themselves, porque todos os demais seguem toda a estrutura frasal dos Possessive Adjectives, que é o my, your, her, it, our, your, com a adição do sufixo self ou selves, dependendo se for no plural ou singular, enquanto o themselves mantém a ideia dos Object Pronouns, que é o them. Mas a ideia do Reflexive Pronoun pode ser muito tida como uma ideia do objeto mesmo, tal ação sendo feita para tal pessoa, em função de tal pessoa, certo? E o uso é exatamente como o uso no português. Eu vou falar, eu mesmo fiz isso, I made the food myself. Ou se eu quiser falar da minha resolução de ano novo, as coisas que a gente promete a si mesmo, né? I promised myself to study really hard this year. Ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo na qual você é sujeito e você é objeto. Por isso que fica com essa estrutura frasal interessante. Ou uma coisa que eu faço com muita frequência, que é mandar mensagens pra mim mesma pra me lembrar. Por exemplo, minha mãe fazendo a mesma coisa. My mom sent herself a copy of the document. My mom sent herself that specific information. E assim por diante. Então é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. E podem deixar dúvidas nos comentários, que eu vou estar respondendo todas. E eu vou deixar mais alguns exemplos na description box, na descrição do vídeo aqui embaixo, pra vocês darem uma olhadinha. Se vocês tiverem gostado, dá like aqui embaixo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. See you!